Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e veremos agora o objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Objeto de conhecimento, fração e seus significados, como parte, inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Detalhamento, operações de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, né? Nós vamos ver aí a adição e subtração de frações com denominadores diferentes, né? Então vamos iniciar aí mostrando 3 frações com seus denominadores diferentes para a gente relembrar aí, né, como é que é o formato de uma fração, o que são aí os numeradores e o que são os denominadores, né? Então vocês estão vendo aí, né, as 3 frações. A primeira fração, 1/5, né? E essa fração está sendo somada, adicionada aí à próxima fração, 3/4, e subtraindo a próxima fração, 1/2. Então, nós temos aí 3 frações, e essas 3 frações, elas possuem os denominadores diferentes, né? Então, relembrando aí o denominador, é esse númerozinho aí que fica na parte de baixo da fração. A primeira fração tem denominador 5, a outra tem um denominador 4 e a outra tem um denominador 2. Então, como é que a gente faz as operações entre essas frações? Como é que a gente vai adicionar as 2 frações e depois subtrair da terceira fração? A gente pode fazer as contas do jeito que está? Não, a gente não pode, né? Para a gente fazer essas operações, né, adicionar e depois subtrair, os denominadores, eles precisam ser iguais, né? Então, eu precisaria ter todos os números aí na parte de baixo da fração o mesmo número, né? Eles deveriam ser iguais. Quando elas não estão iguais, esses números não estão iguais, a gente precisa calcular aí o mínimo múltiplo comum, né, que a gente chama de MMC, para poder encontrar frações equivalentes a cada uma dessas frações, né? E assim a gente vai colocar todos os denominadores com o denominador igual, e aí a gente vai poder fazer as operações, tá bom? Então a gente vai ver aí alguns exemplos de como fazer isso. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Olha só, quando os denominadores são diferentes, é preciso igualá-los, né? Eu já falei isso para vocês. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir do mínimo múltiplo comum, que é o MMC. O que é esse MMC? É o menor número que é capaz de dividir o outro número. Então, eu preciso encontrar aqui o MMC entre 4 e 8, né? Então, vocês já sabem encontrar o MMC. E aí, então, eu só vou anotar aqui, né, que o MMC entre os dois números, né, esses dois números aqui, 4 e 8, é igual a 8, né? Então, o menor número que vai poder dividir esses dois números é o número 8, certo? E aí, o que a gente faz quando a gente já tem esse MMC? A gente vai encontrar frações equivalentes a essas duas. Então, eu faço aqui, né, a mesma montagem das 2 frações acima, né? Eu coloquei aí as duas sendo adicionadas. E esse MMC, eu vou colocar aqui como denominador. Ele vai ser o novo denominador dessas 2 frações. Então, agora, eu preciso encontrar qual número eu vou colocar aqui em cima, né, como numerador. Por quê? Eu não posso repetir os mesmos numeradores. Eu não posso colocar esse 5 e esse 1. Não posso. Por quê? Porque eu não tenho aí, por exemplo, o denominador do 5 era o 4, né? E agora esse novo denominador é 8. Então, eu não posso colocar esse mesmo numerador aqui em cima, não. Está errado. O que eu tenho que fazer? Eu preciso encontrar um novo numerador, né, que seja proporcional ao numerador antigo, que é o numerador 5. Como é que a gente faz isso? A gente tem um esquema, né, prático para a gente realizar essas contas. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai dividir o denominador
novo, né? Vou chamar assim, denominador novo, que é o 8, eu vou dividir pelo denominador antigo, que é o 4, tá bom? Então, sempre você vai dividir esses denominadores. Então, dividindo o 8 por 4, eu tenho o resultado 2, né? Tem que lembrar aí da tabuada. 8 dividido por 4, 2. Aí, o que, que a gente faz com esse 2? A gente multiplica esse 2 pelo numerador antigo. Então, o 2 eu vou multiplicar por 5 e vai dar 10, né? 2 vezes 5, 10. Agora sim, esse 10 é o novo numerador que eu vou colocar aqui abaixo, certo? A mesma coisa eu vou fazer com a outra fração, né? Então, o que, que a gente faz? Divide o denominador novo pelo denominador antigo. 8 dividido por 8 é 1. E esse resultado eu multiplico pelo numerador. Então, 1 vezes 1 vai dar o próprio 1. Olha só que curioso, né? Você deve estar pensando assim, ah, professora, a mesma fração antiga é agora a mesma fração nova. Exatamente, né? Por coincidência, essas duas frações elas têm o mesmo numerador e o mesmo denominador. Por que que isso aconteceu? Porque o MMC, que a gente descobriu lá no começo, ele é o mesmo denominador dessa fração, 8. Então, eu precisava calcular o numerador? Eu precisava fazer essa conta aqui? Nem precisava, né? Eu já poderia ter colocado esse 1 aqui direto, já que era o mesmo denominador, 8. Mas eu fiz para mostrar para vocês aí o esqueminha prático. A primeira fração, ela é diferente, olha só, 5 sobre 4... E aí, a nova fração é 10 sobre 8. Então, lembrando aí que elas são frações equivalentes, né? Elas são escritas com numeradores e denominadores diferentes, mas elas representam a mesma quantidade de determinada coisa que a gente queira representar, tá bom? Então, olha o que aconteceu. As duas frações agora, elas estão com o mesmo denominador. Se estão com o mesmo denominador, agora eu posso fazer essa operação de adição. Então, vamos fazer a operação de adição. Lembrando que a regra para fazer a adição de duas frações, né, com os mesmos denominadores, o que, que a gente faz? A gente repete o denominador, aqui é o 8, e a gente faz a operação indicada nos numeradores. No caso, aqui é a adição. 10 mais 1, 11. Então, o resultado desta soma é 11 sobre 8, certo? Então, essa é uma maneira da gente fazer a adição aí entre duas frações que têm os denominadores diferentes. Então, se você se deparar com duas frações, sendo adição ou subtração, e aí elas tiverem denominadores diferentes, você não pode fazer essa adição logo, nem subtração, né? O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar um MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum, e a gente precisa encontrar as frações, duas frações equivalentes às duas frações que estão ali para você adicionar ou subtrair, né? Para que isso? Para que elas fiquem com o denominador igual aí uma da outra, como a gente viu aqui no exemplo. As duas frações ficaram com o denominador 8. Aí sim a gente pode adicionar ou subtrair, tá bom? Vale tanto para adição quanto para a subtração. Depois disso, a gente faz o quê? Tem que lembrar da regrinha, né? Para adicionar ou subtrair duas frações que têm o mesmo denominador, a gente repete o denominador, né? É fácil, só repete. E aí a gente faz as operações na parte de cima da fração, que é no numerador. Neste caso, a gente adicionou 10 e 11, né? 10 e 1, aliás. E 10 mais 1 é igual a 11, e aí obtivemos o resultado dessa adição, tá bom? Vamos continuar fazendo exemplos aqui para você fixar bem aí como é que a gente faz essas operações. Vamos ver, então, o nosso próximo exemplo, e agora esse exemplo é de subtração, mas não tem problema, porque a regra é a mesma. Você tem aí 3 sobre 4 menos 1 sobre 6. E aí, você já identificou que esses denominadores são diferentes. Então, não se pode subtrair essas frações antes de tornar esses denominadores iguais. Como a gente faz isso?
a gente encontra o MMC. E aí você tem que saber, né, encontrar, calcular esse MMC. Né? Você já deve ter aprendido a calcular esse MMC, que é o menor número que vai dividir esses dois números, o 4 e o 6. O MMC entre 4 e 6 é o número 12. Né? 12 é o menor número que pode dividir tanto o 4 quanto o 6. Então, o MMC 12, o que a gente faz? A gente monta aqui as duas frações. Olha, agora eu coloquei o sinal de subtração entre elas, né? E esse MMC que eu acabei de encontrar, eu coloco como sendo o novo denominador das duas frações. E agora, aí a gente tem que encontrar um novo numerador. Qual é o esqueminha? A gente divide aqui esses denominadores, né? O 12, que é o denominador novo, eu divido pelo denominador antigo. Então, eu vou colocar aqui a operação de divisão. 12 dividido por 4 é 3, né? E esse 3 a gente multiplica pelo numerador. Então, 3 vezes 3 vai dar 9, né? Então, 9 vai ser o novo numerador. Fazendo aí para outra fração, 1 sobre 6, divide aqui os denominadores. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 1, né, vai dar o próprio 2. Então, o novo numerador dessa segunda fração vai ser o número 2. Então, agora, veja aí que eu tenho 9 sobre 12 menos 2 sobre 12. Agora sim, frações que possuem o mesmo denominador. E aí, lembrando, vocês devem sempre ter em mente que essas frações que a gente encontra com os MMCs são frações equivalentes às duas frações aqui, olha só, originais, né? Por isso que a gente pode fazer isso e fazer a subtração e obter o mesmo resultado, né? Porque elas são frações equivalentes, elas estão representando o mesmo valor, mesmo que o numerador e o denominador sejam diferentes. Então, vamos lá concluir aqui, né? Vou colocar aqui esse igualzinho, né? Só não confundam aqui, essa divisão é só do nosso esqueminha, né? Então, eu vou até apagar para vocês não confundirem. E aí, vou colocar aqui do lado de dentro, né? Para vocês lembrarem que é a divisão. E aí, agora, a gente vai igualar para encontrar esse resultado. O que a gente faz, né? Lembrem que a gente repete o denominador e a gente faz a operação nos numeradores. Então, 9 menos 2 vai dar 7. 7 é a resposta aqui no numerador. Então, o resultado dessa subtração vai ser 7 sobre 12, ou 7 dozeavos, né? Então, as duas formas de fazer a leitura dessa fração, certo? Muito bem, então vamos continuar aí resolvendo adição e subtração entre frações. Aí, olha só, agora a gente tem um novo exemplo, né? São 3 frações. 3 sobre 8 mais 7 sobre 8 menos 5 sobre 8. Então, e agora? Será que a gente pode adicionar ou subtrair essas frações de acordo com as operações que está sendo indicado aí no exemplo? Pode, né? Por quê? Porque quando você observar aí essas 3 frações, você vai identificar que elas têm o mesmo denominador. E o denominador é 8, né? Então, por ter o mesmo denominador, a gente já pode fazer as operações. Eu não preciso encontrar nenhum MMC e encontrar frações equivalentes. Por quê? Porque o denominador de todas elas é o mesmo, né? O mesmo número, que é o número 8, tá bom? Então, a gente colocou aqui esse exemplo só para você verificar essa diferença, né? A gente só vai encontrar frações equivalentes para adicionar ou subtrair se elas não tiverem o mesmo denominador. Se tiver o mesmo denominador, fácil, né? É só fazer as contas que está sendo pedido aí no exemplo. Então, vamos fazer aqui as nossas operações. Olha só, a primeira fração está somando com a segunda e subtraindo da terceira. Como as 3 têm o mesmo denominador, a gente só repete.
8. E agora a gente faz as contas aqui nos numeradores. 3 mais 7 é igual a 10. 10 menos 5 é igual a 5. Pronto. Finalizou a conta, né? 5 sobre 8. Olha só que legal, né? Então, esse exemplo veio só para você confirmar, né, que quando os denominadores são iguais, a gente já pode fazer as operações. E agora a gente vai seguindo, então. E agora a gente vai ver esse método borboleta. Por que que a gente vai ver esse método borboleta? Porque vocês viram, né, que a gente precisa fazer esse esqueminha encontrando o MMC para fazer as operações, né? E aí pode dar um pouco de trabalho, porque para você encontrar o MMC, você vai precisar fazer um cálculozinho, né? Aí você encontra o MMC. Depois de encontrar o MMC, você monta as frações novas, né, as frações equivalentes com esse MMC no denominador e faz todo o esqueminha, né, dividindo o denominador, multiplicando o numerador, como eu acabei de mostrar para vocês nos exemplos. Então, dá um pouco de trabalho, né, todo esse cálculo. E aí, a gente tem o chamado método borboleta, que é um método que faz esse cálculo de adição e subtração de frações com os denominadores diferentes, né? Só que aí de uma forma mais fácil, né? Uma forma que envolve menos cálculo, tá bom? Então, é só um método de como você pode fazer essas operações, mas é importante você saber o que está acontecendo. Por isso que a gente trouxe aqui para vocês todo o esquema de MMC e frações equivalentes, né? Conforme esses exemplos que a gente já viu. Mas a gente também pode resolver dessa forma aí, desse método da borboleta. Então, vamos aprender. O método da borboleta é bem fácil, né? Olha só, o que que a gente tem aqui? A gente tem as duas frações com denominadores diferentes, e aí eu vou explicar para vocês. Aqui embaixo, olha só. 3 sobre 4 menos 2 sobre 5. O que que o método da borboleta diz? Ele diz que a gente pode multiplicar aqui, ó, logo os denominadores. 4 vezes 5 vai dar 20, né? E aí a gente já coloca aqui na resposta o 20. E aí, o que mais que ele diz? Ele diz que a gente pode multiplicar aqui, ó, nesse sentido. A gente pega o numerador da primeira fração e multiplica pelo denominador da segunda. Multiplica, tá bom? Então, 3 vezes 5 vai dar 15. Então, coloco aqui o resultado, 15. Esse sinal de subtração é o sinal que eu vou colocar aqui, ó, menos, tá bom? E aí, então, vou colocar aqui, ó, só para você saber que é esse menos. E aí, então, a gente multiplica agora os outros dois números que estavam faltando. O 2 pelo 4, que vai dar 8. Então, olha só, o 8 bem aqui. Então, como é que ficou essa conta? Ficou 15 menos 8 sobre 20. E aí, você faz a operação. 15 menos 8 é 7 sobre 20. Olha só que legal e que fácil, né? Então, a gente vai resolver a partir de agora todas as subtrações dessa forma, tá bom? Olha só agora o que a gente trouxe para vocês. Um exemplo contextualizado envolvendo frações. Então, além de você saber fazer os cálculos, agora você tem que interpretar o problema. Alice comprou um bolo de chocolate e dividiu ele em 8 pedaços iguais. Então, tem o bolo aí e tem exatamente 8 fatias. Aí, o problema diz que Henrique comeu 3 pedaços dos 8. Então, ele comeu 3 oitavos, né? E a Alice comeu 2 pedaços dos 8, né? Ou seja, ela comeu 2 oitavos. Quantos pedaços do bolo sobraram? Então, olha só. O que aconteceu? O Henrique comeu 3 oitavos, né? 3 pedaços de 8. E a Alice comeu 2 pedaços de 8, 2 oitavos. E agora, então, quanto é que eles comeram juntos, né? Você pode pensar. O que a gente vai fazer para descobrir isso? A gente vai adicionar essas frações. Aí é fácil, né? Porque essas frações têm o mesmo denominador. Então, somando aqui, o que a gente vai fazer? Repetir o denominador e somar os numeradores. Então, os dois comeram 5 pedaços de 8. Eles comeram 5 oitavos, olha só. E aí a pergunta é, quantos pedaços do bolo sobraram? Então, ele não quer saber quantos foram comidos, eles querem saber quantos pedaços sobraram. Então, a gente olha para cá, ó.
Essa parte aqui, essa fração, ela indica quantos pedaços do bolo foram comidos. Comeram 5 pedaços dos 8. Se tinha 8 pedaços e comeram 5, quantos pedaços sobraram, né? Então, qual é a resposta aqui, né? Eu vou colocar esse R aqui de resposta. A resposta é que sobraram 3 pedaços, olha só. 3 pedaços. Simples, né? A gente só precisou encontrar a parte que foi comida. Né? Exatamente, se a gente fosse riscar aqui, olha só, comeram 1 pedaço, 2 pedaços, 3, 4 e 5. Aí a gente consegue muito bem observar que 3 pedaços do bolo foi a parte que sobrou. Se a gente fosse representar numa fração, a gente diria que 3 pedaços dos 8 sobraram, certo? Mas a pergunta é quantos pedaços do bolo sobrou? Sobraram, né? Então, você diz 3 pedaços. Não está perguntando, não está dizendo para você representar como fração, né? Isso aqui que eu coloquei para vocês é só algo a mais aqui nessa questão, certo? Muito bem. Então, vamos para o exemplo 2. Exemplo 2 aí, contextualizado, diz o seguinte. Samuel comprou um brinquedo contendo muitas peças para montar. Depois de 1 hora, ele conseguiu montar a metade do brinquedo e foi descansar. O que é metade, gente? Metade sempre vai ser representado aí, ó, por 1/2. A metade de um brinquedo é o 1. O 1 está representando o brinquedo e o 2 está representando que a gente está usando aí a metade, né, no caso aí do brinquedo. Então, ele montou a metade, ele montou 1/2. Aí a questão continua. Mais tarde, ele conseguiu montar mais 1/6 do brinquedo. Que fração representa a quantidade total do brinquedo que Samuel montou? Então, primeiro ele montou 1/2 e depois ele montou 1/6. Então, para saber quanto ele montou no total, eu tenho que somar, né? Por isso que eu estou fazendo aí essa soma. Só que veja que essa adição tem os denominadores diferentes, né? Então, vou precisar fazer ou um método da borboleta ou encontrar o MMC e as frações equivalentes, né? Para a gente fixar melhor o método da borboleta, eu vou fazer ele, né? Então, já coloco aqui a fração resultado e multiplico os denominadores, vai dar 12. E agora, multiplicamos numerador com denominador, nesse sentido, 1 vezes 6 vai dar 6, mais multiplicamos os outros 2 números que sobraram, 1 vezes 2 vai dar 2. Então, esse resultado, olha só, 6 mais 2, 8, sobre 12. Ah, mas tem um detalhe, né? No método da borboleta, quando a gente tiver o resultado, uma fração que a gente consiga simplificar, a gente precisa simplificar, hein? Então, vamos simplificar. Eu posso simplificar esse 8 por 2 e o 12 também por 2. Lembrando que quando simplifica é pelo mesmo número, né? Então, 8 dividido por 2 é 4, 12 dividido por 2 é 6. Ainda é possível simplificar. E por 2 também, né? Então, vamos simplificar até quando a gente tiver a menor fração. 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 é 3. Pronto, essa fração aqui não dá mais para simplificar, então essa é a resposta. Ele montou um total de 2/3, né? A resposta aqui é 2/3 ou 2/3, certo? E essa fração, só por curiosidade, ela é chamada de fração irredutível, porque não se pode mais simplificá-la. Tudo bem? Então, vamos finalizar aqui com mais 3 exemplos do nosso conteúdo, né? Então, a gente tem aqui nessa letra A, 4/3 menos 7/4. Vamos usar o método da borboleta. Qual é o método da borboleta? Multiplica denominadores, 3 vezes 4, 12. Multiplica numerador com denominador, 4 vezes 4 é 16. Repete aqui esse sinal, né? O sinal que está entre as frações é de menos, né? E multiplica os outros 2 números que sobraram, 3 vezes 7, 21. Aí, agora a gente calcula, né?
12 aqui embaixo e faz essa subtração em cima. 16 menos 21 vai dar o número 5, só que esse número 5 é negativo. Não vão esquecer de colocar o sinal de negativo. Por que que é negativo, professora? Porque esse sinal aqui, ó, de menos, ele está com o número maior, que é o número 21. Então, quando a gente tem sinais diferentes subtraindo, lembram, né? A gente subtrai, na verdade, e coloca o sinal do maior. Então, a resposta para essa letra A é menos 5 sobre 12, usando o método da borboleta. Menos 5 sobre 12 não é mais possível simplificar, então já é a resposta final. Letra B, 11 sobre 3 mais 5 sobre 6. Quando é adição fica mais fácil, né? Que a gente não precisa lembrar das regrinhas de adição com sinais diferentes, né? Então, vamos lá. Vamos utilizar o método da borboleta de novo. Então, vamos colocar aqui a resposta. Primeira coisa é multiplicar os denominadores. 3 vezes 6 dá 18. Agora, multiplica o numerador pelo denominador. Nesse sentido aqui, tá bom? Então, 11 vezes 6 vai dar 66. Repete o sinal que está ali na operação, sinal de adição, e multiplica os outros dois números que estavam faltando. 3 vezes 5 vai dar 15. Pronto. E aí, agora a gente tem 66 mais 15 sobre 18. 66 mais 15 vai dar 81. E 81 sobre 18, né? Esse número aí ainda está muito grande, ainda dá para simplificar. Então, a gente vai tentar simplificar e já sabe que não dá para simplificar por 2, porque o número 81 é um número ímpar, né? Nenhum número ímpar a gente consegue dividir por 2. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, 81 dividido por 18. A gente vai simplificar por 3, né? Por que por 3? Porque eu já sei que por 3 vai ser possível, né? Se não fosse, eu ia ter que encontrar um número aí possível, né? E aí, a gente tem que 18 dividido por 3, vou logo começar aqui por baixo, vai dar 6. E 81 dividido por 3, eu não sei de cabeça, então eu vou fazer essa divisão aqui. 81 dividido por 3, 8 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6. Até chegar no 8, sobram 2, baixo o número 1. 21 dividido por 3 dá 7. 3 vezes 7, 21. 21 menos 21, 0. Então, 81 dividido por 3 é 27. Pronto, 27 sobre 6 já não é mais possível simplificar. Então, essa aqui é a resposta, né? 27 sobre 6 já vai ser a fração irredutível, certo? E, para finalizar, vamos verificar a última subtração entre frações. A primeira fração é menos 7 sobre 6 e a segunda é 11 sobre 9. E a operação entre elas é a subtração. Então, resolvendo aqui, a gente tem que 6 vezes 9, 54, né? É importante saber a tabuada, né? Para não perder tempo na hora desses cálculos pequenos, né? E agora a gente faz o quê? Multiplica numerador pelo denominador, nesse sentido, né? E agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque o 7 é negativo, então vai ficar menos 7 vezes 9. Olha só qual é a operação, menos 7 vezes 9. Menos 7 vezes 9 vai dar 63, sendo que esse 63 é negativo, né? Por causa do negativo do 7. Então, é a resposta que eu vou colocar aqui, ó, menos 63. Aí, eu repito o sinal de menos, que é esse aqui, ó, da operação entre as frações, e multiplico aqui os outros dois números, 6 vezes 11, que vai dar 66. Pronto. E agora? Continuo a conta, né? Para continuar a conta, a gente repete o denominador e faz as contas em cima. Eu tenho aí sinais iguais. O que a gente faz com sinais iguais? A gente vai somar esses valores e vai repetir o sinal. Se a gente vai repetir o sinal, já sei que a resposta vai dar negativa. E aí eu vou ter que somar o 63 com o 66. Então, vamos somar 63 com 66, né? Vai dar 129.
Então, aqui, o resultado vai dar 129. Esse 129 ainda dá para simplificar, né? Então, se para você simplificar, vamos tentar simplificar aqui o 129 por 3. Então, a gente tem 12 dividido por 3 vai dar 4, porque 3 vezes 4 é 12, vai sobrar 0. Baixou o 9, 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, 129 dividido por 3 vai dar 43. E no denominador, eu também simplifico por 3. E 54 dividido por 3 vai dar 18. Pronto, olha só. Lembrando que é negativo, né? Olha, a professora já ia esquecendo do sinal aqui. Negativo. Então, menos 43 sobre 18 é a resposta da letra C, né? E aí, a gente finaliza, então, esse nosso conteúdo de adição e subtração com denominadores diferentes, tá bom? A gente viu 2 métodos, né? O método do MMC, frações equivalentes, e também o método da borboleta, que é mais rápido, mais simples, mas tem que lembrar de simplificar quando necessário, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, espero que tenha compreendido bem e até uma próxima oportunidade.